A paz do Messias chamado Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus os abençoe e os proteja e os livre de todo mal. E agora, eu quero trazer para vocês a verdade, que a mulher ela não deve ser pastora. Vocês vão ver agora, no livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo 9, fala que Jacó ainda estava falando com eles, quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Há muito tempo, muitos anos, Raquel trabalhou para o seu pai, cuidando do rebanho do seu pai, das ovelhas, levando para o campo e cuidando do rebanho do seu pai, há muito tempo. Mas quando Jacó vem para a casa do seu tio, Labão, em procura de uma esposa para se casar, ele toma a posição de pastor na casa do seu tio Labão. E Raquel já não é mais pastora do rebanho do seu pai, porque Jacó fica no seu lugar, tomando de conta das ovelhas do seu pai, e que do seu pai de Raquel, e tio de Jacó. Jacó já toma de conta dos rebanhos de ovelhas do seu tio Labão. E daí em diante ele passa 7 anos trabalhando para se casar com Raquel, a sua amada, que ele se apaixonou logo de primeira. Mas o seu tio Labão não a deu, o enganou, deu Leia para ser sua esposa no dia de casamento, porque ele deu uma festa, e uma festa foi grande, e ele convidou todos os povos da redondeza, e embriagou-se Jacó. Jacó se embriagou e não conheceu que era Leia e não Raquel. E daí em diante ele trabalhou mais 7 anos para ficar com Raquel. Mas ele teve Raquel logo, porque o seu tio Labão disse para Jacó: deixe terminar a semana de casamento, deixe terminar a semana. Quando terminar a semana, eu lhe darei Raquel, e você fica trabalhando mais 7 anos por ela. E assim foi o combinado. E agora vocês entendam e compreendam que a mulher pastora já fica para trás, e o homem já toma a posição de pastor, porque é a vontade do Senhor nosso Deus, e não a mulher. Deus não escolheu mulher nenhuma para ser pastora do seu rebanho. Não escolheu. E se você foi ungida como pastor, se um pastor te ungiu para ser pastora, ele se equivocou, ficou equivocado muito, e deu esse cargo a você como pastora. Mas Deus não lhe deu. Foi o homem, mas Deus não. Deus não lhe escolheu para ser pastora. Não. Porque aqui a mulher já vai ficando para trás e o homem já vem para frente, em primeiro lugar. A mulher ela está como adjuntora, ajudadora, auxiliadora do homem, mas não pastora. E agora a gente vamos examinar a Bíblia Sagrada. No mesmo livro de Gênesis, o capítulo 30 e o versículo 25 e o 43.
Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras e escravos e escravas, camelos e jumentos. Foi abençoado pelo Senhor nosso Deus, porque ele tomou posição em primeiro lugar de pastor no lugar de Raquel. Raquel ficou tomando de conta da casa. Léia tomando de conta da casa e dos filhos. E Raquel tomando de conta da casa e dos filhos, da família. Não de ovelhas, mas sim Jacó em primeiro lugar. Aceito pelo Senhor nosso Deus. E em Êxodo, a gente vamos examinar agora, capítulo 2, e o versículo 16 e o 23. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Mídian. Jetro, o sacerdote de Mídian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai, porque elas cuidavam do rebanho de ovelhas do seu pai. E vamos ler o versículo 23. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Vamos ler o mesmo livro de Êxodo, capítulo 3 e o versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Mídian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Então já não era mais as 7 filhas de Jetro, que cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. Já era Moisés, o líder escolhido pelo Senhor nosso Deus. A mulher já vai ficando para trás e cuidar dos seus afazeres. Mas cuidar das ovelhas já não é mais elas. Já é o homem escolhido pelo Senhor nosso Deus. E agora a gente vamos ler junto o livro de 1 Timóteo. O livro de 1 Timóteo,
1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 13 e o versículo 14. Mas eu não vou ler somente o versículo 13 nem o versículo 14. Eu vou ler o versículo 9 até o 14. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, peço que não se ofendam, porque vocês agora ouviram a verdade. A mulher, ela não deve ser pastora. Não deve. O pastor que ungiu como pastora, ele se equivocou. Deus não escolheu a mulher para ser líder e nem pastora. Não escolheu. Mas sim o homem para pastorear o seu rebanho. E para concluir, vocês vejam que Jesus ele apareceu no lago da Galileia e os seus discípulos estavam pescando e ele do outro lado disse: "Tendes o que comer aí? Vocês pegaram alguma coisa para comer?" Não, não pegamos nada. Passamos a noite toda sem pegar, trabalhando, pescando e não pegamos nada para comer. Não temos nada. Então ali ele diz: joguem a rede do outro lado. Ele joga e muitos peixes vêm, né? Muitos peixes vêm. E também vocês se lembram que o Senhor, nosso Deus, ele escolhe Pedro para ser pastor das suas ovelhas. Ele diz: "Pedro, você me ama mais do que os seus irmãos?" "Sim, eu te amo." Ele perguntou a segunda vez: "Você me ama mais do que os outros irmãos, Pedro?" Ele respondeu que sim. Mas quando o Senhor Jesus ele disse pela terceira vez: "Pedro, você me ama mais do que os outros seus irmãos?" Ele disse: "Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece e sabe de tudo. Sabe que eu amo." E o Senhor disse: "Então cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas,
É você quem vai apacentar e pastorear e cuidar das minhas ovelhas. Não escolheu mulher nenhuma. A mulher, ele não escolheu mulher nenhuma para ser pastora, mas sim o homem. O homem está em primeiro lugar, escolhido pelo Senhor Jesus. Escolhido pelo Senhor Jesus para ser pastor, tomar de conta e dar de conta do rebanho. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.